Oi gente, meu nome é Natália Scavone e hoje eu vou te ensinar a fazer a patachoux com craquelin. É uma das massas mais clássicas da confeitaria francesa e que aqui no Brasil a gente conhece por carolinas ou bombas. E eu também vou te ensinar a versão mais avançada dessa receita, a patachoux com craquelin, que é aquela crostinha açucarada que vai em cima da massa, deixando o tatachoux mais bonita, mais crocante e mais saborosa. É uma massa bem simples de fazer, mas se tu estiver encontrando alguma dificuldade para fazer a tua, hoje a gente vai falar de todos os desastres que podem acontecer com a choux para não ter mais erro. A patachoux é uma massa crocante por fora, macia e oca por dentro, ideal para ser recheada, tanto para doces ou salgados. A massa é feita à base de farinha, água ou leite, ou uma mistura dos dois, manteiga e ovos. Hoje eu vou fazer ela só com água para deixar a massa bem neutra. E o craquelin é feito simplesmente com açúcar, farinha e manteiga. Ou seja, dá pra gente pirar aqui e fazer com cores e sabores diferentes. A gente pode colocar cacau em pó, cúrcuma, urucum, matcha, erva mate, enfim. Hoje eu vou fazer um craquelin básico, usando algumas especiarias e açúcar mascavo para dar uma corzinha. Então a gente vai começar com ele, porque ele precisa gelar antes da gente usar. Eu vou misturar 25 gramas de açúcar, 25 de farinha, e aqui eu tenho as especiarias para misturar junto, meia grama de canela, meia de noz moscada e meia de cravo, e 25 gramas de manteiga gelada em cubinhos assim, para ficar mais fácil de misturar. Agora é só misturar tudo usando as pontas dos dedos para não derreter a manteiga, porque se a manteiga derreter fica bem difícil de manusear essa massa. Quando tiver tudo bem incorporado, sem nenhuma bolinha de manteiga perdida, a gente vai abrir com um rolo de massa entre duas camadas de plástico filme, silpá ou papel manteiga. E eu vou abrir até uma espessura de mais ou menos 1,5 mm a 3 mm e vou levar para a geladeira. Aí quando ela estiver mais durinha, a gente vai cortá-la em círculos para colocar em cima da nossa patachoux. E agora para a patachoux eu vou medir e peneirar 100 gramas de farinha, e eu sempre gosto de peneirar nas receitas de confeitaria para evitar qualquer grumo. E agora em uma panela eu vou pesar 90 ml de água fria e 80 gramas de manteiga. O importante aqui é ter a manteiga em pedaços pequenos para derreter mais rápido. E vou colocar aqui também uma pitadinha de sal. Se vocês estiverem fazendo uma massa doce, dá para colocar sal e açúcar também. Agora a gente vai levar essa panela para o fogo para derreter tudo até ferver. E aqui eu vou usar um fogo médio para a água não ferver antes da manteiga e do sal derreterem nela. Um dos motivos para uma choux irregular ou quebradiça é o sal não dissolvido bem na massa. Agora que a água ferveu e tá tudo derretido, eu vou jogar a farinha que nós pesamos, tudo de uma vez só. E a gente tem que mexer bem rápido, sem parar, para que a massa se forme bem homogênea, enquanto a farinha vai secando com o calor da panela. A gente quer cozinhar ela até começar a desgrudar do fundo da panela e desgrudar da colher assim. Se cozinhar ela demais, a manteiga pode separar da massa. E se cozinhar ela de menos, a massa vai ficar muito úmida. Então, os sinais claros para saber que está pronto é ter a massa toda lisinha e homogênea, desse jeito aqui, se desgrudando de todos os lados da panela. Agora eu vou passar para um bowl para esfriar, antes da gente adicionar os ovos. E eu gosto de abrir a massa assim, para ela esfriar mais rápido. A gente tem que esfriar a massa antes de adicionar os ovos aqui, porque se eu colocar eles a uma temperatura superior a 50 graus, eles vão cozinhar antes de ir para o forno. E se isso acontecer, a nossa choux não vai dar aquele puff de crescer e ficar leve e oca por dentro. Enquanto a massa esfria, eu vou quebrar meus ovos. Um eu vou deixar sozinho em um bowl e o resto em outro. Os ovos são os agentes responsáveis pelo crescimento da massa no forno. Eles que seguram as bolsas de ar que a gente forma dentro da choux. E por que eu fiz isso? Um ovo a nossa receita com certeza vai pedir. O resto a gente vai ter que ir adicionando aos poucos até chegar à consistência certa. A quantidade de umidade vai depender muito na choux. O tipo de farinha que a gente usa, a quantidade de água que evaporou e até a panela que a gente está usando.
Então eu vou adicionar o primeiro ovo e incorporar ele bem. E agora o resto eu vou bater e colocar pouco a pouco. Assim a gente garante que toda vez que eu colocar vai ir a mesma quantidade de claras e gemas. Aqui a gente pode ver que ela tá quase chegando lá, ela ainda tá um pouquinho grudenta demais ainda. Então eu vou colocar mais um pouquinho. Toda vez que a gente adiciona o ovo, até ele incorporar na massa, fica uma aparência meio estranha, mas é normal, é assim mesmo. A consistência que a gente quer aqui é de uma massa úmida o bastante para confeitar, mas firme o bastante que mantém o formato. Eu vou testar passando o dedo assim pela massa. E se ela não manter o formato é porque ela está muito úmida. Outra característica do ponto perfeito é esse brilho que ela fica também. Um dos maiores erros na massa choux é deixar a massa muito úmida e a massa não crescer, ficar pesada demais. Isso pode acontecer tanto por falta de cozimento na hora da panela ou exagero de ovos aqui nessa etapa. Pronto, agora vamos passar para uma manga de confeitar e a gente vai utilizar esse bico aqui. É bom pegar um copo ou algo assim para apoiar. Aqui eu vou girar a pontinha que está aberta do saco de confeitar e colocar para dentro. E desse jeito ela não fica vazando enquanto a gente vai enchendo. Outra dica é dobrar a manga assim para não sujar as bordas e não fazer uma bagunça. Agora é só colocar a massa e cuidar para não colocar muito, porque depois fica muito difícil de manusear. Então deixa um espaço para segurar o saco confortavelmente. Eu gosto também de dar uma giradinha assim com o saco, que aí eu consigo segurar ele mais firmemente. E agora eu vou pegar uma forma e cobrir com silpar ou papel manteiga para não grudar. E é só confeitar. A gente tem que ter uma certa constância aqui para manter o formato redondo, tá? Então a gente começa e termina sem mexer a mão. Sempre confeitando em uma linha reta. Nada de entortar o bico assim, senão olha o que acontece. Também sem pressionar para baixo, para não achatar. E fazendo só um movimento leve para cima à medida que for saindo massa. E quando terminar, faz uma voltinha assim, para não levantar um bico, tipo esse. Vamos de novo agora. Comece, vai até o final sem mexer o braço. E vai levantando assim, bem de leve. Para ir criando volume. E no final termina com aquela voltinha. Dependendo do formato, elas têm nomes diferentes. Quando é compridinha, elas são as eclairs, ou aqui no Brasil, as bombas. E redondinhas assim, elas são as carolinas, ou profiteroles, quando elas estão recheadas. Mas tudo é feita com a mesma pata choux. Eu vou mostrar para vocês uma eclair. E já que o tempo de cozimento vai ser diferente, eu vou fazer em outra forma. O movimento é constante de novo, só que agora indo para o lado. Agora a gente vai tirar o craquelin do freezer. Eu deixei no freezer porque hoje está muito quente aqui e essa massa começa a ficar mole muito rápida e fica difícil de manusear. E agora eu vou cortar em círculos um pouquinho maior do que a choux que eu confeitei. E aí é só colocar em cima delas assim, pressionando levemente só para elas sentar. Se a massa começar a ficar mole assim, não tem problema, é só voltar ela uns minutinhos para o freezer ou para a geladeira e continuar da onde parou. Se vocês estiverem fazendo várias patas choux de uma vez só, com certeza é melhor já ter os discos cortados antes de confeitar. Deixei uns 5 minutinhos aqui no freezer e ele já dá para trabalhar de novo. Não tem problema se quebrar assim. Uma vez no forno ele derrete e volta o formato. Agora a gente vai levar para o forno e ele tem que estar pré-aquecido a 190 graus por mais ou menos uns 40 minutos.
E as eclairs provavelmente vão ficar uns 5 minutinhos a mais. Eu deixei alguns sem o craquelin para vocês também verem como é que fica. Vocês podem encontrar algumas receitas que dizem para assar elas em 2 temperaturas. Primeiro mais alta e depois baixando. Aqui eu prefiro fazer em uma constante e sempre dá certo. E lembrem de jamais abrir o forno nos primeiros 20, 25 minutos, senão elas podem murchar. Então esperem elas estarem pelo menos douradinhas antes de abrir a porta. Uma dica é nos últimos 10 minutos de forno, abrir e desgrudar a base delas da forma para elas começarem já a secar bem embaixo. Mas se vocês estiverem fazendo com um silpá, que nem eu, não precisa se preocupar que elas não vão estar grudadas. Pronto, agora que elas já esfriaram um pouquinho, eu vou para o recheio. E já que é uma massa neutra, pode ser tanto salgado quanto doce. Hoje eu vou rechear com creme de confeiteiro, que a gente fez no outro vídeo. E para rechear basta abrir um buraquinho com o próprio bico de confeitar e estufar ela. Limpamos a base e pronto. A eclair, já que é compridinha, vou abrir um buraco em cada lado e encher de um lado e depois de outro assim. Pronto, querem ver como ficou? Olha só essa coisa linda. Lembrem que o recheio e o craquelin podem ser de qualquer sabor. Eu posso fazer um recheio de cogumelo e uma craquelin de curry, ou um recheio de camarão com craquelin de urucum, ou um recheio de caramelo e uma craquelin de amendoim. Enfim, segue a tua imaginação. Lembrem que lá no PDF tem todas as receitas detalhadas e mais aprofundadas. Por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.